iniciar la sesión de la tarde con la comunicación de Auricelia Mercés, que es un placer tener con nosotros. Ella viene del Museo Casa Bumba Meu Boi, en Movimiento Raíces de Guericino, Brasil. Es museóloga social sobre su aspecto de construcción colectiva del sentimiento de pertenecer a través del arte, de saber facer do folclore brasileiro e os desafíos de súas lideranzas de novo ideario da pandemia e relevancia do impacto social da comunidade do Catiri. Es gestora del Museo Casa Bumba Meu Boi en Movimiento. Realiza acciones con patrimonio inmaterial desde 2010. Actuante en la comunidad de Catiri, Río de Janeiro, hace ya 25 años, con licencia comunitaria a través da valorización da memoria, identidade e territorio. O Museo do Boi integra a rede de Museoloxía Social de Río de Janeiro. É, ademais, pedagoga. E hoxe vamos a disfrutar de a súa conferencia. Cando queiras, Auricelia. Obrigada a todos e a todas. Estou muito feliz por poder ter o momento da fala, da vez, muito feliz. E até um pouco emocionada por estar aqui com vocês, né, e com todo mundo, nós humanos em si, nesse período de pandemia. E eu vou contar um pouco da nossa história, né? A gente vai contar um pouquinho da história para a gente entender como é que esse museu de boi, né, de Bumba Meu Boi, que traz a arte do saber fazer, em que momento se entrelaça, né, com a comunidade do Catiri no Rio de Janeiro, o Bumba Meu Boi que a gente traz lá das nossas raízes do Maranhão, né? Que momento isso acontece? Estou até emocionada. Acontece o seguinte, que lá, né, a gente está dentro do território aqui do Rio, da comunidade, como já foi citada, do Catiri. É uma comunidade que ela fica na zona oeste do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a gente começa com direito, né, gente? A gente começa com um desejo por direito à moradia, né? Com acesso a direito à moradia. Então, a gente reúne a comunidade e luta por esse direito à moradia. E logo assim, com muita luta, resistência, a gente consegue esse direito à moradia. E logo em seguida, com saudade e do afeto, aquele saudade muito grande da nossa terra, a gente começa com o Bumba Meu Boi, né? Eu tenho minha mãe, que ela é ex-quebradeira de Coco Babaçu, né? Lá no interior do Maranhão. E quando a gente chega aqui no Rio de Janeiro, a gente se inventa e se reinventa. E a gente começa com todas as oficinas de artesanato, corte, costura, dança, voltada para o Bumba Meu Boi. E todas essas oficinas que acontecem, essa parte dessa produção, ela fica dentro do acervo, né? Ela fica no acervo do museu. Então, as pessoas que participam das oficinas, que conseguem ver uma coisa que foi produzida por ela, a partir da arte, do saber fazer, no espaço do museu, aí vai acontecendo esse processo, né, de construção dentro da gente, dessa construção e reconstrução dentro da gente, no território local de pertencimento, né? Então, através das oficinas que vai acontecendo o pertencimento nesse processo de construção e de reconstrução. E dentro disso, a gente também é resistência. O museu, ele se inventa, ele se reinventa a partir das relações de afeto. A gente, dentro dessa instituição, a gente trabalha
com a diversidade cultural, mas a gente vivencia ela. Há uma troca muito gostosa dentro da comunidade, da gente com ela. E assim, e durante todo esse nosso percurso, o que foi mais interessante foi a gente se perceber, porque no início, a gente que é de comunidade, a gente que vem do Nordeste, a gente que vai para uma comunidade, a gente não consegue se perceber nesse contexto. A gente só reproduz. E libertador foi quando a gente conseguiu se perceber como sujeito, se perceber como potencial e se perceber, eu sou gente, né? Eu posso construir. Nós unidos vamos vencer, vamos dar um olhar para a nossa comunidade, vamos, a nossa cultura, a forma de como nós trabalhamos, a forma de como isso é gerido, através de felicidade, através do afeto, através da resistência de um lugar onde a gente vive, vamos dizer, a ausência muito acentuada do poder público. E aí ele se inventa e se reinventa dentro desse processo de construção, que ele começa na nossa subjetividade, e aí vai, a gente, é como se fosse assim, vai para o coletivo. E nesse coletivo, a gente se transforma. Eu lembro até hoje uma visita do professor Mário Chagas, lá no nosso espaço, e que a gente descobre, né, que nós somos o acervo vivo daquele espaço, porque naquele momento a gente produz a essência que está dentro de nós e que exala. A gente vive um sentimento comunitário. Então, o Museu do Boi, ele começa com as nossas memórias, que a gente vai trabalhando a questão da identidade, e aí a gente intensifica o nosso território com a nossa identidade, nessa transformação e retransformação dentro desse território. Então, assim, para a gente, hoje, eu, enquanto gestora do museu, também foi uma questão interna a se trabalhar e a se perceber. E a gente se inventa e se reinventa dentro desse processo de construção, dentro de um território que é bem excludente, de acesso difícil, acesso à mobilidade urbana, de várias dificuldades de acesso, e aí a gente possibilitar esses acessos não somente com a questão cultural, né, mas uma questão humanitária, do humano como todo, né, através da demanda social também desse território. Se quiserem fazer mais perguntas. Nosso território tem aproximadamente, né, 22 mil habitantes. E como que a gente se reinventou nesse período de pandemia, né? A gente aglomera. O museu, lá do Raiz, a gente vive com gente. É muita gente que se abraça. Mas nesse período de pandemia não podia abraçar, por uma questão de saúde. E o que a gente poderia fazer no lugar onde sempre existiu a fome? Ela se intensificou com a pandemia. E a gente se reinventou, né? Com as entregas de cesta, mobilizando todas as lideranças dentro dessa comunidade, né? Que levou, a gente chegou aos invisíveis, a gente chegou aos que não tinham documento, a gente chegou às pessoas que a gente conseguiu mapear todo o território do nosso bairro, que era a invisibilidade, né? Que era muito invisível para todos. Então, nós chegamos nos invisíveis, na questão da pessoa humana. Às vezes até emociona um pouco a gente, porque assim, era desafiador, porque quem estava diante, eram nossas vidas diante de outras vidas que necessitavam de fome nesse período de pandemia. E o museu conseguiu mobilizar a comunidade, muitos voluntários, para o acesso, né, à comida, ao essencial humano que passa, né, que transcende, né, a subsistência humana. Então, a gente conseguiu que chegasse mais de 4.100 cestas,
a partir da União Rio, para as pessoas que realmente estavam precisando. Então, para a gente, assim, até emociona a solidariedade humana que aconteceu na comunidade, houve uma solidariedade muito, muito forte. Pessoas se disponibilizando a ajudar para que as entregas fossem feitas, fossem realizadas. Então, para a gente se reinventou no caos. A gente se reconstruiu, a gente se fortaleceu e a gente pensa enquanto potência. Hoje nós nos sentimos sujeitos no processo de construção da história. Hoje eu me vejo e digo, eu sou alguém. Eu me percebo enquanto pessoa. E isso, dentro da instituição, acontece. O Raiz do Museu Casa Bumba Meu Boi é mais um vizinho da comunidade. O Arraiá Flor da Roça, esse ano não teve, mas a gente trabalha com fraternização com alimento. A gente faz essa troca alimento humano. Então, vai para além da fronteira do Bumba Meu Boi. Sem perder, gente, a nossa essência que está dentro da gente, que é inerente à arte do saber fazer. Então, aqui a gente começa a falar desse museu que fica no Catiri, né, na Zona Oeste, Bangu, né, do Rio de Janeiro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e feliz por poder ter a fala. Agradeço ao professor Mário, agradeço a todos, e é muito emocionante. Muito obrigada, gente, muito, muito. A gente não tem vídeo aqui para mostrar as relações de afeto, abraço, a gente abraça muito. O abraço é maravilhoso, nosso espaço. Então, muito obrigada.